Saudações a todos, loucos por ciência, sejam bem-vindos ao meu canal Ciência em 5 Minutos. Hoje eu estou aqui com um colega, um grande amigo meu, o Dr. José Márcio Lenze. Ele é professor de duas faculdades aqui no Distrito Federal, a Unip e a Faculdade do Planalto Central. Dr. Lenze, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vimer, estou muito feliz, agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje para nós falarmos um pouquinho sobre a odontologia. Isso é importante justamente em termos de conceito de saúde de forma geral do corpo humano. Nós temos que falar assim, a saúde bucal ela está em ligação direta com o nosso corpo. Então qualquer situação que possa vir a acontecer na cavidade bucal, com certeza vai ter uma consequência no corpo como um todo. Amigo, eu vou fazer uma pausa aqui, que eu vou chamar a produção, porque eu tenho um presente para te dar também. Todo mundo que vem aqui no canal é presenteado com uma canequinha que vem com a logo do canal. É a caneca do canal. Produção, por favor. Obrigado, produção. Obrigado. Isso aqui é até para a gente poder falar durante o nosso tema aqui. Amigo, então eu te chamei aqui no canal justamente porque eu trouxe aqui um colega médico, trouxe um colega aqui também que é da parte de engenharia espacial para falar sobre o tema de microgravidade. Mas não fechou por quê? Porque faltou a parte odontológica, né? E a gente sabe que a microgravidade ela tem forte influência também na parte odontológica, né? Nas doenças odontológicas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Viviane, como você falou, é de suma importância com relação a essa parte aí. Eu começo falando um pouco sobre saúde bucal e posso fazer esse link. Falo assim, não existe nós falarmos de saúde do corpo como um todo sem nós falarmos sobre saúde bucal. Até primeiramente gostaria de fazer uma colocação que nós, da odontologia, nós somos oriundos da medicina. Os primeiros dentistas, pelo menos aqui no Brasil, quando nós vamos estudar a história da odontologia, primeiramente eles fizeram medicina e depois eles acabaram se especializando em odontologia. Então, quando você fala com relação a essa parte da microgravidade, com relação à parte de saúde bucal, ela está inteiramente ligada à saúde como um todo. E nós sabemos que a microgravidade ela vai ocasionar assim, situações que podem afetar a saúde bucal. E como eu falei no primeiro momento, se afetar a saúde bucal, nós não temos como fazer essa separação. Né? Ficou doente na cavidade bucal, eu não tenho como fazer com que essa patologia ela fique somente limitada à cavidade bucal. Dependendo da gravidade, ou se tiver algum processo infeccioso, ela pode ficar disseminada pelo corpo todo. E como nós estamos falando em microgravidade, nós vamos associar o quê, Vimer? A microgravidade vai estar o quê? Num ambiente aeroespacial. Primeira coisa que eu acho que é importante para que nós possamos falar, apesar de o homem, né, eu digo assim, os países que mais investiram nessa parte de viagem aeroespacial, eles começaram na década de 60, né? Começaram ali, o homem chegou à Lua, eu gravei muito bem justamente pelo ano que eu nasci. Foi a primeira vez que o homem... Entregou sua idade. Entreguei a minha idade. Mas eu digo sempre para os meus alunos, eu falo assim, eu procuro sempre salientar essa parte de idade, porque eu falo assim, é a nossa experiência. Muitas vezes nós Eu quero deixar claro que eu sou mais novo, viu? Sim, com certeza. A imagem já deixa claro isso aí com relação a essa parte aí. O que eu quero dizer para vocês? Eu sempre saliento essa parte e eu procuro passar para os meus alunos, a nossa experiência. Que muitas vezes, eu falo assim, a escola da vida eu classifico como sendo a maior escola. É justamente que nos traz ensinamentos que nós possamos justamente transmitir. E eu me baseio nisso. Por isso que eu falo assim, em termos de idade, eu sempre procuro enfatizar. É um dos tópicos que eu coloco. Mas o que eu gostaria de falar, Vini? Então nós começamos em 68, os Estados Unidos chegou com o homem à Lua. 69, né? Foi na década de 60, né, Vini? Então o que acontece? E depois, com o passar do tempo, parece que tanto eles deram uma diminuída com relação a essa parte aí. E o que é importante agora? Nós estamos agora, nós começamos com tanto os russos quanto os americanos, eles começaram, eles voltaram, né? Para a corrida espacial. Exatamente. Agora nós temos o projeto Artemis, né? Que pretende levar a primeira mulher à Lua. Né?
e que está para ser deslanchada agora nessa década ainda. Então nós estamos muito próximos, né, Vitor? Exatamente. E o que nós podemos observar agora também já começaram as viagens turísticas, né? Então já É uma realidade. é uma realidade. O número está reduzido, ainda está um pouco reduzido, mas eu penso assim que isso aí é uma crescente. Quando nós observamos bem, até hoje em dia, o que eu mais escuto falar é na parte aí de trânsito. O trânsito está caótico, só que agora os carros, né, eu vi uma previsão aí, né, em meados de 2030, nós já estaremos com os carros, os voadores, né? Não sabemos como vamos fazer, né? Esse Como é tráfego que vai ser o aéreo, trânsito, né? exatamente, esse tráfego aéreo nas grandes cidades. Mas nós estamos em 2023, para 2030 é um pulo. E fazendo essa associação aí, também da mesma forma, viu? Essa parte dessas viagens espaciais. Nós não temos como fugir, é uma realidade e eu penso assim que é importante para nós estarmos preparados, né? Os estudos ainda estão muito recentes, ainda nós temos ainda que crescer muito com relação a isso, mas o que é importante, primeiro? Nós temos que estar preparados, por quê? Uma viagem aeroespacial, primeiro que elas não custam barato, né? Sim. Imagine só, né, para que nós possamos ir para o espaço, nós temos que estar com a nossa saúde plena, né? E quando eu falo saúde plena, eu falo assim, quando você fez a primeira colocação lá, que já tinha feito essa primeira entrevista aí com um colega médico, eu gostaria de te parabenizar com relação a isso, como que é importante, porque a saúde do corpo humano está inteiramente ligada à cavidade bucal, não tem para onde fugir. Então nós temos que estar preparados para isso. Estaremos distantes da Terra e qualquer situação adversa que possa ocorrer lá no espaço, nós teremos que estar preparados para poder solucionar. Eu não sei ainda, né, quando é que nós chegaremos com um consultório odontológico lá no espaço, mas nós temos que estar com saúde para poder viajar. É verdade, amigo. O grande problema que eu vejo é o seguinte, Nancy. Uma viagem espacial, se a gente pensar que a gente vai, por exemplo, daqui para Marte, né? Então, você vai levar no mínimo 7 meses para chegar até Marte. Mas você vai ter que passar pelo menos um ano lá e depois mais 7 meses para poder voltar. Porque a janela de transferência Roma, que é o ponto que você consegue fazer essa trajetória Terra-Marte, ela flui de mais ou menos de 2 em 2 anos, né? Então é uma viagem de pelo menos 2 anos. E eu fico imaginando o que seria um problema odontológico em 2 anos, sem você ter um cuidado odontológico, sem um dentista, né? E essas pesquisas, na verdade, né, esses estudos todos que estão aí, é justamente para trazer informações para a gente sobre o que a medicina pode ajudar, no caso aqui é a odontologia, né, de uma forma preventiva, para que essas pessoas possam viajar com uma maior segurança. Baseado justamente nessa informação, para que nós possamos raciocinar em termos de tempo. É um tempo longo, 7 meses de ida, um ano lá, mais 7 meses, são 24 meses, né? São fechados 24 meses. Então, primeiramente... 24 e um pouquinho, né? Um pouquinho, 24 e um pouquinho. 24, 2 meses. O que acontece é o seguinte, nós temos que estar atentos que a primeira parte que nós deveríamos trabalhar é com relação à parte de prevenção, tá? Para que justamente possamos nos ausentar aqui da Terra, chegarmos num ambiente que nós não vamos ter toda essa infraestrutura para que possamos fazer um atendimento odontológico. Nada melhor do que você chegar com saúde e promover saúde nesse período lá fora da Terra. Tá? Mas a primeira coisa, enfermeiro, que nós temos que atentar é a parte da microgravidade, né? A microgravidade ela vai ocasionar algumas alterações, né? Eu falo assim, no sistema estomatognático, né? Nós precisamos falar o seguinte, o sistema estomatognático é justamente que vai incluir dentes, a cavidade bucal, a musculatura, os músculos da cavidade bucal. Eu tenho que estar com o meu sistema estomatognático em condições plenas de saúde. Então, primeiro, a parte da prevenção e a manutenção desse sistema estomatognático com saúde lá. Sim, nós sabemos justamente que a microgravidade ela vai ocasionar algumas alterações. Alterações na parte da musculatura, né? Nós sabemos que os nossos dentes em si, eles estão inseridos numa base óssea. Né? Nossos dentes, por mais que nós estejamos no espaço, eles não estarão flutuando, eles estarão inseridos numa base óssea. Tá? E duas situações que eu penso que é importante que nós falarmos. Nós estamos falando, né, em termos de estrutura dentária e base óssea. São os tecidos mais duros
que existe no corpo humano. Então o esmalte é considerado o tecido mais duro, e ainda bem que ele tem essa classificação, porque justamente ele tem que resistir a mudança de temperatura, o pH no dia a dia nosso ele fica oscilando, dependendo do tipo de alimentação que nós fazemos uso, ele pode ficar ácido e nós podemos fazer com que esse esmalte ele possa perder minerais. E é isso que eu penso que é importante para nós, sabe? Nós atentarmos para essa parte aí. Então, esmalte e a parte das bases ósseas, onde os dentinhos estão inseridos. Eu vejo também, Denis, que uma das coisas que preocupa muito no espaço é a questão da dinâmica dos fluidos, né? E eu acho que na odontologia também deve ter algum impacto essa mudança dos fluidos, não tem? Com certeza. Essa mudança de fluidos diretamente tem impacto. Principalmente porque eu falo assim, a manutenção da saúde bucal, ela tem uma ligação direta com a parte salivar. E se eu tenho alteração dos fluidos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração na saliva. A saliva, eu falo assim, ela é uma grande protetora assim, da nossa saúde. Não só protege os dentes, como justamente nesse momento aqui que nós estamos conversando, se eu não tiver a quantidade adequada de saliva, eu vou começar com ressecamento bucal e vou ter dificuldade na pronúncia de algumas palavras. Então a saliva em si, eu digo assim, ela ajuda diretamente a parte da formação do bolo alimentar. Nós fazemos uso da alimentação diária que nós precisamos. Nós, seres vivos, precisamos estar constantemente nos alimentando. As nossas células, para que elas possam estar se multiplicando, elas têm que receber nutriente. E esse nutriente vem, na grande maioria das vezes, através da cavidade bucal. E a saliva ela tem uma ação diretamente na confecção do bolo alimentar e justamente onde ela começa a produção de algumas enzimas que vão fazer que esse bolo alimentar nós vamos quebrar os nossos alimentos para que eu possa justamente, dentro do sistema estomatognático e do sistema digestório, eu possa formar o bolo alimentar e poder deglutir esses alimentos. Então a saliva, se eu tiver uma alteração não só na diminuição da quantidade salivar, como justamente na diminuição desse fluido salivar, o fluido ele pode ficar, no espaço com a microgravidade, ele não consegue banhar como um todo, tem um equilíbrio na cavidade bucal. Ele pode ficar de uma forma espalhada na cavidade bucal. E se nós formos analisar isso aí, olha como é que é importante. Nós temos, como eu falei há pouco, se nós temos o esmalte, que é o tecido mais duro, ele tem uma resistência muito grande, ele tem uma composição de íons. Nós podemos citar como os principais o cálcio, o fósforo, o magnésio, o próprio flúor, que nós fazemos aplicações aí, as nossas pastas de dente, fazemos aplicação de flúor nas consultas odontológicas. Então, esses íons eles fazem com que eles possam promover essa dureza desse tecido chamado esmalte. Então, um processo, se eu tenho uma situação que eu tenho uma alteração na dinâmica dos fluidos salivares lá no espaço, o que pode acontecer? Essa saliva ela pode estar distribuída de uma forma não equilibrada, fazendo com que o nosso paciente possa desenvolver um processo de desmineralização. O que significa isso, gente? Ele começa a perder esses íons para o meio, fazendo com que seja ocasionado esse processo de desmineralização. Isso aí nada mais, nada menos do que a cárie dentária. Quando nós começamos a perder minerais para o meio, pode ocasionar, aí começa o processo de sensibilidade. Isso aí, eu não sei se eu cheguei a relatar, viu? Esse processo de sensibilidade pode variar de paciente para paciente. Né? Então, ele pode ser um processo crônico, pode demorar, um paciente ele tem ou nenhuma sensibilidade, ou uma sensibilidade leve, ou, se tratando de um outro paciente, uma simples perda de mineral pode já começar com uma sintomatologia dolorosa. Então é importante justamente a parte da distribuição dos fluidos salivares a nível aeroespacial, com certeza vai ter uma forte influência. E aí onde pode chegar o problema? Na medicina a gente chama de osteoporose espacial. Tem esse nome. Também, quer dizer, como você tocou agora na parte de Às vezes eu falando de ossos, falando do corpo humano. Vamos fazer essa associação aí.
essa osteoporose espacial, ela também pode acontecer, como eu falei no primeiro momento. Nós temos as bases ósseas. Né? E nós sabemos, né, Mandíbula, né? mandíbula, Maxilar. maxila, né? E a densidade mandibular, é necessário que ela tenha uma densidade grande, exatamente porque nós sabemos que a mandíbula é o único osso móvel da face. Tá? E justamente quando nós estamos fazendo o uso da mastigação, a mandíbula ali, ela suporta grandes impactos. Podemos falar, se nós vamos falar assim, em termos de quilos, no momento da nossa mastigação, nós podemos passar de mais de 100 quilos. É mesmo. Uma quantidade grande, né, no momento da mastigação. Se tem uma diminuição nessa osteoporose espacial e eu tenho uma diminuição na densidade óssea, olha justamente o que pode acontecer. Uma fratura mandibular lá no espaço não seria nada interessante. Para que nós possamos fazer uma redução de mandíbula lá, aí iria necessitar justamente do Um fixador? um fixador, essa parte das placas, né? Aí nós não estamos ainda preparados para isso, mas é importante. Então a parte da densidade óssea é importante. Se nós temos uma diminuição na microgravidade e também vamos falar a parte da consistência dos alimentos quem estiver lá no espaço vai fazer ingestão. Sim, afinal de contas, o astronauta não come aquele filé mignon que a gente está acostumado a comer aqui em casa, né? Não, filé mignon não vai ser, mas eles têm justamente, eu raciocínio em termos de uma alimentação menos consistente, não uma alimentação mais pastosa. Então, se nós fizermos essa associação, o que acontece? Os músculos da face eles estão inseridos diretamente nos ossos maxilares. Então, quando eu falo ossos maxilares, é a maxila, que é a parte superior, e mandíbula, a parte inferior. Então, essa musculatura, ela não vai estar... É como se ela não estivesse sendo estimulada de uma forma como é que na Terra. Aqui nós mastigamos alimentos mais consistentes. Eu sempre falo com meus alunos com relação... Se você quer um paciente que está na fase de crescimento e desenvolvimento, uma criança do nascimento até os 12 anos de idade, ela precisa do crescimento das bases ósseas. Eu sempre digo assim, brinco assim, qual é a melhor forma de estimular esse crescimento? Mastigando. É a mastigação. E justamente, nem que seja mordendo o professor. Pode morder o professor também. Beleza, agora, brincadeiras à parte, me conta aqui. Eu entendo que a microgravidade tem efeitos no nosso corpo humano de uma forma geral. Né? E tem algumas doenças da parte odontológica, por exemplo, cárie. A microgravidade ela vai ter alguma influência no desenvolvimento da cárie? É como eu falei, mesmo. Ela pode sim ter uma influência sim. Porque a cárie dentária, ela nada mais é quando esse tecido duro que eu falei, o esmalte, ele começa a perder minerais. Então ele perde minerais para o meio. Então, se eu tiver uma diminuição no fluido salivar, ou seja, somente uma má distribuição da saliva na cavidade bucal, uma região que não esteja ficando banhada pela saliva, ela pode começar o processo de desmineralização. E com certeza, depois eu pediria ver se a gente consegue projetar. Eu vou projetar aqui. Uma estrutura dentária, que daí nós podemos para que possamos exemplificar melhor. Projetando aqui, Luiz? Perfeito. Então, justamente a parte nós podemos observar exatamente aqui uma estrutura dentária. É importante para que nós possamos ver, nós sempre observamos na cavidade bucal somente a coroa, né, do dente, né? Mas o dente é muito mais do que isso, né? Tem a coroa e a parte da raiz que fica, né, inserida no osso. Então, baseado nessa pergunta que você fez, Mimi, o que é importante? Nós sabemos dentro da estrutura dentária, nós temos essa parte mais externa que é o esmalte. Um tecido mineralizado, né, como eu falei, um tecido duro, bastante resistente, banhado em condições normais, banhado pela saliva. Nós sabemos que nós temos algumas patologias que os pacientes aqui na Terra diminuem a quantidade de saliva. É geralmente onde o dentista fica preocupado. Nós podemos... E a saliva também, se eu não me engano, ela tem um fator de proteção, né? Ela tem enzimas, né? Essa parte é protetiva, né? Ela vai proteger somente esse tecido duro. E essas enzimas ela tem enzimas, proteínas, tudo que fazem parte, eu digo assim, a saliva, até na parte de cicatrização, toda vez que nós temos um corte, né, no tecido mole,
a saliva vai estar ali protegendo para que nós possamos ter uma recuperação rápida ali, uma cicatrização rápida, regeneração rápida do tecido mole. Mas o que eu queria falar só é o seguinte, Lívia, é que nós temos então um esmalte, que é o tecido mais externo. Abaixo do esmalte nós temos a dentina. Então ambos tecidos são mineralizados. Então, para que nós possamos fazer essa associação, então, tecido mineralizado. Se eu tenho uma diminuição dos fluidos gengivais, uma concentração, uma concentração que não seja homogênea, né, desequilibrada dentro da cavidade bucal, o nosso tecido duro, né, do dente, ele vai começar a perder minerais sim para o meio. E se ele perde minerais, o que acontece? Continuando aqui no nosso desenho aqui, passando os dois tecidos duros, esmalte e dentina, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, ali é onde nós chamamos de polpa dentária. Ali podemos falar assim, ali seria aquela região onde nós vamos, na grande maioria das vezes, nós vamos ter a sintomatologia dolorosa. Toda vez que eu passa o nervo, né, o plexo nervoso. Exatamente, onde eu tenho a parte de irrigação e a parte de inervação. Uma perda inicial de minerais do esmalte e da dentina pode dar uma sensibilidade dentária? Pode dar. Tá? Aqui, Lenz, é onde começariam os problemas endodônticos. Sim. Então, justamente, se nós começarmos a perder esses minerais e nós tivermos um grau de destruição que possa chegar na polpa dentária, aí justamente ali é onde é o famoso que nós falamos no nosso dia a dia, né? É o tratamento endodôntico, o tratamento de canal. Que nós precisamos, dentro das técnicas odontológicas, remover todo esse tecido conjuntivo frouxo e completar ele ali com materiais, nós falamos assim, obturação do canal. Então, quando chega nessa situação aí, e pelo que nós estamos conversando agora aqui, a parte da microgravidade, ela vai influenciar diretamente isso. O raciocínio é bem lógico. Uma distribuição desequilibrada dos fluidos, como também uma diminuição dos fluidos. E a saliva tem ela tem essa função importante. Né? Eu entendo também que a desmineralização óssea, também deve ter desmineralização também do dente, né? Ela vai fazer com que seja mais fácil a bactéria chegar até a polpa. Né? Aí nós vamos, num estágio mais avançado, nós vamos ter uma perda óssea, né? Eu falo assim, perda óssea. Essa perda óssea pode ocasionar justamente uma mobilidade dentária e também uma mudança da posição dos dentes. Nós sabemos que o ideal, a odontologia, nós temos mais de 23 especialidades, mas eu falo assim, todas as especialidades, elas trabalham em prol de o quê? De uma oclusão perfeita. Então lá no espaço, realmente, se eu tiver uma perda óssea, como você falou, agora vamos levar para a parte da medicina, a parte da osteoporose espacial, nós vamos ter influência nessa parte das bases ósseas, maxila e mandíbula. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma alteração na minha oclusão. Eu tendo alteração na oclusão, também nós temos uma articulação temporomandibular, que hoje em dia... Seria ATM, né? ATM. Agora nós estamos com... aumentou muito esse percentual, né, das disfunções temporomandibulares. Né? Nós temos vários fatores que podem ocasionar. Então, se eu tiver uma mudança na oclusão do paciente, com certeza pode ocasionar uma disfunção temporomandibular. Então, nós podemos observar que é uma situação ligada à outra. Né? Então, começa... A coisa vem puxando a outra. Vai puxando. E como nós falamos no primeiro momento, logo nós vamos estar aí já como se nós fôssemos viajar, vamos numa cidade praiana, então, como uma coisa comum. Vamos ali em Marte. Nós vamos ali em Marte. Nós somos muito próximos disso aí. Sim. Então, nós precisamos nos preparar para isso, justamente, a parte da saúde bucal. E eu não queria perder isso aí, esse link da saúde bucal com a saúde de uma forma geral do nosso organismo. Sim. Importantíssimo isso. Lenz, e outra coisa que eu fico pensando assim, a questão dos problemas periodônticos também deve ser um problema, né? Já que a saliva, a dinâmica dos fluidos, a saliva está diretamente implicada nisso, eu acredito que também seja um problema, né? Com certeza. Então, a parte, qualquer lesão que chegar na polpa dentária, ela vai ocasionar um processo endodôntico.
E dependendo da situação, se evoluir com um processo infeccioso, nós sabemos que essa infecção endodôntica, ali, tanto do periodonto, nós temos esse periodonto de proteção, que é gengiva, osso, e o osso também ele tá inserido dentro do contexto do periodonto de sustentação. Tá? Se eu tiver patologias que vão estar ocasionando, né, uma interferência tanto no periodonto de proteção quanto de sustentação, e ele se tornar um processo infeccioso, ele vai precisar justamente drenar, né? Isso nós sabemos que nós temos uma dificuldade de fluidos lá no espaço. Com certeza essa deficiência de drenagem, justamente pode complicar para o paciente. Então nós sabemos que no espaço tem muitas coisas que são diferentes do que aqui na Terra. Mas um resumo disso tudo, que eu falo assim, nós precisamos aprofundar mais os estudos com relação a isso. Mas é de suma importância que nós sabemos, eu sempre faço, fazer esse link de odontologia e medicina. Tá? Por isso que eu fiquei feliz pelo convite, para que nós possamos realmente fazer essa divulgação, essa conversa, para que somente a população possa entender. E eu falo assim, é um futuro que não está distante, né, Vilma? É verdade. E cada vez mais a gente tem que se especializando nessas coisas, porque é a realidade e daqui para frente vai acontecer. Lenz, agora uma queixa muito comum também dos astronautas é a questão da sensibilidade. Onde é que estaria a sensibilidade no dente aplicado nisso daí? Eu vou procurar novamente usar esse nosso desenho esquemático aqui. O que acontece é o seguinte, eu uso o termo nas minhas aulas, eu penso assim, os alunos ficam com uma facilidade maior de eles poderem visualizar. Para que eu possa, nós temos uma ligação da polpa dentária, onde está a parte do plexo nervoso, onde nós temos a sensibilidade dentária. Existe toda a polpa dentária, ela é contornada por umas células chamadas odontoblastos. E esses odontoblastos eles não ficam só na periferia da polpa dentária ali. Eles têm a estrutura das células odontoblastos ficam ali, mas eles têm prolongamentos. Esses prolongamentos eles vão sair da polpa dentária, eles ultrapassam a dentina e chegam até o esmalte. Eu uso o termo assim, vamos imaginar o seguinte, um raio de bicicleta, não tem várias, né, aqueles raios de bicicleta, eu sempre falo para os meus alunos, então os odontoblastos, eles vão ter vários raios que vão ligar da polpa até a parte do esmalte. A sensibilidade está aí, Vimer. Então qualquer perda de mineral pode ser suficiente para que eu possa ter um estímulo, né? Chegou no esmalte, né? Eu tenho uma desmineralização a nível de esmalte. Esses raios de bicicleta, né, eles estão ligados, então, do esmalte até a polpa dentária. Aí é uma quantidade, uma quantidade muito grande. A gente fala assim, em 1 centímetro quadrado eu posso ter 10.000 raios desses. Olha a quantidade. 1 centímetro quadrado. É muita coisa para dar dor, né? Muita coisa. Agora, tem pacientes, dependendo, você pode variar de paciente a paciente, o que acontece? O próprio organismo, nós temos nosso sistema de defesa. Né? Eu tenho um processo de desmineralização e o nosso organismo ele vai estar o tempo todo promovendo uma reparação. Por isso que eu falo assim, pode variar de organismo para organismo. Pode ter organismo que esses raios de bicicleta, as próprias células odontoblastos, elas podem obliterar, fazendo que não tenha a transmissão do estímulo lá do esmalte até a polpa dentária. Então, por isso, uma cavidade semelhante, fala assim, uma cavidade rasa de um paciente para outro paciente pode ter variação, sim. Um não pode sentir nada e o outro vai ter uma extrema sensibilidade. Mas eu penso, Vini, que está tudo associado a isso que você falou, justamente da parte essa diminuição, a forma diferente de distribuição dos fluidos gengivais. Né? E aí eu fico pensando, Lenz, se a questão da higiene bucal também vai ter algum problema nesse sentido, né? Porque se você tem uma dificuldade de distribuição do líquido, eu fico imaginando que até para você fazer a própria higiene tem alguma interferência, né? O primeiro raciocínio que eu falo com relação à parte da higiene, eu sempre cito assim, existem os alimentos detergentes. Quais são esses alimentos detergentes? Que eles atuam diretamente na higiene. Né? Vamos citar o caso de uma pera, uma maçã, você comer uma cenoura. Esse tipo de alimento nós não vamos fazer uso lá no espaço. Então nós já vamos ter uma diminuição da parte
dessa autolimpeza do nosso organismo. Se eu tenho uma diminuição da saliva e também uma forma fazendo com que a saliva não esteja distribuída igualmente em toda a cavidade bucal, né, com certeza eu vou começar... Uma coisa leva a outra, viu? Uma coisa vai puxando. Vai puxando a outra. Lenise, e me fala o seguinte, tem a questão também dos cálculos dentários, né? Como é que funcionaria isso na microgravidade? Teria algum impacto? Sim, com certeza, mesmo. O que acontece é o seguinte, primeiramente, como nós falamos há pouco aí, nós vamos ter uma dificuldade, né? Não só pela consistência dos alimentos, nós não estaremos com esses alimentos detergentes lá no espaço, como justamente na parte da motricidade, a nossa motricidade, né? Onde nós temos microgravidade, nós temos também uma dificuldade na parte de motricidade. Então, a parte de higienização bucal, com certeza, nós vamos ter uma influência direta. Mas, doutor Lenise, primeiro explique para a nossa audiência o que é o cálculo dentário, que às vezes as pessoas podem não entender isso. No primeiro momento, se você não conseguiu promover a higiene, o que acontece? Primeiramente, nós vamos ter a placa bacteriana. É uma placa, assim que vamos começar a fazer uma linha do tempo. Né? Assim que nós fazemos uso da alimentação, nós fizemos uso da alimentação, vamos lá, promovemos a nossa higiene bucal. Removemos todo o acúmulo de alimento que tem na cavidade bucal. Então, questão de 1 a 2 minutos que nós fizemos o processo da exconversão mecânica, a remoção de toda a placa bacteriana, a saliva, né, que nós já conversamos bastante aqui, ela vai lá, adere no dente. Né? Nós chamamos a formação da película adquirida. No primeiro momento, a saliva ela vai aderir ao dente. Nós poderíamos raciocinar o seguinte, essa adesão da saliva ao dente, ela facilita que os micro-organismos, né, que habitam a cavidade bucal possam também, através dessa película adquirida, eles consigam também aderir ao dente. Aí nós ficaríamos o pensamento, mas a saliva ela protege ou ela facilita quando ela forma uma película adquirida? Está ajudando contra, né? Mais ou menos assim. Mas o que acontece, meu? Essa película adquirida, os micro-organismos vão ficar lá, eles não têm função alguma lá na cavidade bucal. Nós precisamos de quê? De acúmulo de alimento, né? Esse acúmulo de alimento, assim que as pessoas que estiverem lá no espaço vão ter que fazer uso de alimentação. Se porventura não conseguir, e vão ter dificuldade justamente nessa parte motora para poder remover toda a placa bacteriana, se você não removeu a placa bacteriana, o que acontece? Com o passar do tempo, essa placa ela pode se tornar mineralizada. Então o cálculo seria isso aí, o cálculo dental. A placa bacteriana, para que nós possamos entender, eu consigo remover com a escova dental, com o fio dental. Então ela tem uma consistência que permite que nós possamos, através de uma ação mecânica, a remoção. Só que se porventura você nesse primeiro período não conseguiu remover a placa bacteriana, com o passar do tempo, ele vai depender justamente também do íon, né, a quantidade do íon cálcio que nós tivermos na saliva. Se nós tivermos uma diminuição um aumento de cálcio na saliva, essa placa bacteriana no primeiro momento, que era amolecida e nós conseguimos remover somente com ação mecânica, ele começa a calcificar. Uma coisa interessante, mesmo nós falamos, pessoas que têm uma quantidade de cálculo muito grande, o famoso também tártaro, né? Esse tártaro ele destrói o osso. Se nós fizermos uma associação, então, microgravidade, diminuição da densidade óssea com a formação de tártaro, pode potencializar uma perda óssea maior. E, consequente, como nós falamos assim, se eu estou perdendo osso, muitas vezes no consultório acontece isso. O osso ele fica numa quantidade tão pequena, que o grau de mobilidade do paciente, dos dentinhos são tão grandes, que você pode, só com uma pressão bidigital, você remover aquele dente. Muitas vezes os alunos eles questionam, professor, qual instrumental que eu vou precisar para remover esse dente aqui? Ele já perdeu tanto osso que, como eu falei, uma pressão bidigital ali, você fazendo uma movimentação ali, você remove, para você ver a tamanha perda óssea. Então o cálculo ele está associado a isso. O cálculo ele vai destruindo o osso. E uma coisa que é importante nós falarmos aqui, é com relação ao seguinte: esse osso, uma vez perdido, não existe uma neoformação óssea. Nós sabemos que o nosso organismo, através de estímulo, né, nós temos consolidação óssea, né, através de uma fratura, alguma coisa.
mas neoformação óssea na cavidade bucal, maxila e mandíbula, nós temos restrição com relação a isso. Perder o osso, ele não cresce. No corpo humano em si, né, quando a gente pensa na nossa musculatura esquelética, né, a própria NASA estimula os astronautas a fazerem atividade física, né, em ambiente de microgravidade, para que haja uma recuperação dessa parte óssea, né? Porque a gente tem a ação dos osteoclastos, tem a ação dos osteoblastos, né? Mas se você não tiver o estímulo da atividade física em si, você só vai perdendo osso, só vai desmineralizando. Eu entendo e acredito que, como é que você vai fazer atividade física na questão do maxila, né? Do maxilar ou da mandíbula, né? É mais difícil, né? A não ser a própria alimentação, que é a mastigação em si, né? Eu vou puxar até um pouco para a minha especialidade, né? E a própria alimentação dos astronautas já não ajuda, né? Eu vou responder de uma forma como um odontopediatra, né? Então, eu sempre falo assim, que a natureza é sábia, né? A criança, quando nasce, geralmente ela não tem os dentes, tá? O estímulo do crescimento das bases ósseas é exatamente através da amamentação materna. É o principal. Tá? E é o principal alimento que as crianças fazem uso, né? O leite materno, né? Eu poderia colocar assim, de 0 até 6 meses de idade. Tá? O que acontece com 6 meses de idade? Começa a erupção dos primeiros dentinhos. E é onde que muitas vezes nós tentamos orientar o nosso paciente, muitas vezes o paciente, eu posso falar assim, eles acabam não nos escutando. Eu sempre falo para as mãezinhas, a partir desse momento, com a erupção dos primeiros dentinhos, eu tenho que começar a mudar a consistência da alimentação do bebê. Então ele vai sair daquela alimentação líquida, né? Ele começa já com uma alimentação transitória, ali, pastosa e até de uma maior consistência. E o que acontece? Essa alimentação de maior consistência está ligada diretamente ao desenvolvimento de maxila e mandíbula. Então muitas vezes, né, no consultório, nós nos deparamos com os pacientes ainda fazendo uso de amamentação materna ou até de mamadeira com 2, 3 anos de idade. Primeira coisa que eu falo para a mãezinha, nesse primeiro momento agora, para que nós possamos ter crescimento, são alimentos consistentes. Vamos fazer esse link então lá com relação à alimentação no espaço. Eu não vou ter esse exercício. Eu falo assim, a musculatura da cavidade bucal é a alimentação de alimentos consistente. Eu não posso ficar prolongando essa amamentação, o paciente com 3, 4 anos de idade, e ainda mamadeira ou até mesmo, como eu falei, amamentação no peito. Só que existe um vínculo forte entre a mãe e o filho e elas vão mantendo. Eu falo assim, mãezinha, não se ofenda, nesse momento agora tem que ter a parte mais racional. A criança precisa para o exercício, a musculatura da cavidade bucal são alimentos consistentes. Até a pessoa fala assim, doutor, tem que ir no churrasco? Pode ir no churrasco, a gente tem que fazer exercício. Tá? Então, e está associado diretamente essa colocação aí da alimentação utilizada no espaço. Torlense, então eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Você veio brilhantar aqui o canal. É uma satisfação enorme receber o amigo aqui no meu estúdio, no estúdio de Ciência em 5 Minutos. E vamos ver se a gente marca outros podcasts mais à frente. Eu falo assim, para mim é uma honra poder ter participado aqui do seu canal. Eu digo assim, nós temos um leque muito grande. Falo assim, a ciência em 5 minutos nós poderíamos transformar isso aí em 100 minutos. em uns 100 minutos ou mais. Eu digo assim, 1000 minutos, né? Nós temos muita coisa para falar. Se gostou do conteúdo desse vídeo, só depende de você. Dê o like, se inscreva no canal e compartilhe. Ajude o canal a crescer. E me siga nas redes sociais para mais conteúdo.